Saiu uma nova pesquisa da Quaest e, apesar de ser aquela pesquisinha tradicional feita na porta do presídio, ainda mostra o Flávio crescendo e a distância dele para o Lula diminuindo de tamanho, o que é uma boa notícia, né? Continua o Lula se complicando nessa corrida e a tendência daqui para frente é a coisa só piorar. Tem outras duas notícias importantes aqui. A primeira notícia importante, bom, a primeira é que o Flávio reduziu a distância do Lula, né? Consolidou na segunda posição, está reduzindo a distância. A segunda é a questão de que eles perguntam que o medo da família Bolsonaro voltar à presidência caiu nos últimos 6 meses e agora está tecnicamente empatada com o medo do Lula continuar presidente do Brasil, né? São os dois grandes pavores do Brasil, mas até na porta do presídio, que é onde a Quaest faz a pesquisa dela, o pessoal já está em dúvida o que é pior nesse caso. Ou seja, se até o pessoal que é eleitor do Lula está com essa dúvida, meu amigo, para o brasileiro normal, para as pessoas de bem, a situação é bem diferente. E outra coisa, a desaprovação do Lula continua em 49%, parou, mas a aprovação dele diminuiu, ou seja, cada vez o Lula é mais odiado pelo povo brasileiro. Vamos entender as informações aqui da revista, da pesquisa da Quaest, porque é que eu falo para vocês. A gente sabe que todas as pesquisas têm tendência para um lado e para o outro, né? Então você pode pegar informações importantes desde que você tenha a informação sobre a tendência da pesquisa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Operador Schlumberger, Cacetão Caverna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a pesquisa da Quaest, como eu falei, traz uma série de informações aqui importantes, sendo a principal dela que diminuiu a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. Já era empate técnico na última pesquisa, agora é um empate técnico ainda mais apertado aqui nessa pesquisa atual, né? Além disso, o Flávio Bolsonaro tem uma folga muito grande em relação a todos os demais candidatos no segundo turno. Isso aqui é pesquisa de segundo turno, então uma coisa muito bacana. Essa é a grande notícia, a grande boa notícia para o Flávio Bolsonaro e a grande notícia ruim para o Lula. Agora, os outros dois notícias são essas, né? O medo da família Bolsonaro voltar à presidência caiu nos últimos 6 meses. Isso aqui é uma tragédia para esse pessoal, tá? Como eu falo para vocês, a expectativa da elite aristocrática socialista de Brasília era que a essa altura, não, ninguém mais quer saber de Bolsonaro. Bolsonaro acabou, Bolsonaro já era, não já era, acabou Bolsonaro. Eles estão batalhando nisso, ó, há anos que eles estão batalhando, todo esse processo de dar um jeito de tirar o Lula da cadeia, botar o Lula na presidência, né, tentar, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Bolsonaro, toda essa lorota que eles inventaram, era com o objetivo, não era o objetivo de prender Bolsonaro. Prender Bolsonaro, o Alexandre de Moraes teria prendido a qualquer momento. O objetivo dele era fazer com que o povo brasileiro deixasse de gostar de Bolsonaro, deixasse de se importar com Bolsonaro, e não conseguiram chegar nem perto disso, né? Então, esse é o problema que eles têm agora. E o medo do Lula continuar no governo é cada vez maior, né? A desaprovação do Lula só piora. Vamos ver a pesquisa direto aqui, que eu acho que é melhor ver a pesquisa direto aqui na fonte original, né? Começa a pesquisa aqui com as coisas tradicionais, negócio de aprovação e desaprovação do governo Lula. Então, vem aqui. Repara que já há 3 pesquisas que a desaprovação do governo Lula está em 49%. O que eu tiro disso daqui? Martelaram os números, tá? Tá muito claro isso. É muito raro você ter os mesmos números repetidos várias vezes seguidas. Você pode ver que nunca acontece. O que está acontecendo é que a desaprovação está aumentando, já passou de 50%, mas como isso ficaria muito feio para a Quaest, né, e atrapalha o Lula, e atrapalha o nosso candidato preferido, que nós estamos trabalhando por ele. Então vamos inventar aqui, vamos jogar o pessoal para o não sabe, não respondeu aqui, né? Subiu aqui o não sabe, não respondeu e mantiveram em 49% a desaprovação. Eles não... É fácil fazer isso na pesquisa, tá? Porque o pesquisador pode falar assim, não, cara, mas o cara estava meio indeciso na hora de responder. Ele falou que não gosta do Lula, mas ele gaguejou um pouquinho, ele estava meio indeciso. Então eu vou botar aqui que não sabe, não respondeu, porque não quero atrapalhar Painho Lula. Painho Lula é muito importante para o pessoal da Quaest, né? Então repara que é o terceira pesquisa que fica em 49%. Tá na cara que está acima de 50%, né? Agora, a aprovação está caindo, né? Era 48, 47, agora 45. Isso aqui é positivo, sai fora já da margem de erro. Na verdade, ainda está na margem de erro, mas encostando na margem de erro, né? 4 pontos percentuais, porque
eles martelaram a desaprovação em 49%. Lula, é só deixar o Lula quieto, que ele faz merda e ele perde a aprovação. A gente não precisa fazer nada, né? Aqui não tem nenhuma diferença, ou seja, é lógico que os bolsonaristas desaprovam o Lula mais do que os lulistas e coisa e tal, mas se você olhar aqui para os independentes, que é o único grupo que realmente importa aqui, a desaprovação está crescendo bastante por aqui, tá? Cada vez mais os independentes desaprovam o Lula e cada vez menos deles aprovam o Lula. É lógico que os lulistas aprovam o Lula, por óbvio, e os bolsonaristas desaprovam, né? Tem mais alguma diferença aqui? Bom, mais uma vez, no Nordeste é o que faz a diferença, mas nenhuma mudança significativa aqui, né? Avaliação do governo, a mesma coisa, continua piorando aqui na situação, mas sem nenhuma mudança significativa, né? Agora, fizeram aqui algumas pesquisas de primeiro turno e que não tem nenhuma novidade. Eu já falei para vocês que pesquisa de primeiro turno faz muito pouca diferença, porque na prática a gente não sabe quem serão os candidatos ainda. De qualquer forma, você pode ver que o ponto importante aqui é que o Lula não fica com mais de 50% em nenhuma delas, apesar de só terem dois candidatos praticamente relevantes aqui da esquerda, né? Que é o Renan Santos e o Aldo Rebelo. O resto aqui, o Eduardo Leite também, né? O resto aqui é tudo de direita. Os candidatos relevantes que tem aqui são de direita, então tiram mais votos do Flávio Bolsonaro, e ainda assim, mesmo com isso, não dá 50% para o Lula. É uma preocupação que a gente tem que ter, tá? Pode ser que o Lula, dependendo da situação, ele ganhe no primeiro turno. Isso realmente seria muito ruim, né? Mas aqui, fora isso, no primeiro turno não tem nenhuma diferença. Iria Flávio Bolsonaro e Lula para o segundo turno em praticamente todos, em todos os cenários pesquisados aqui, iriam os dois para o segundo turno. A gente já sabe disso, não tem o que fazer, né? Agora, o ponto central da história é a pesquisa do segundo turno. Eles fizeram o segundo turno entre vários candidatos, o que eu acho muito curioso, porque na prática a gente já sabe que vai ser Lula e Flávio Bolsonaro mesmo, né? É só a expectativa desse pessoal da Quaest. Não, por favor, terceira via, cadê minha terceira via? Estão querendo invocar a terceira via lá. Então estão botando aqui o Lula com outra pessoa que não seja o Flávio Bolsonaro, perdendo tempo, porque a verdade é que vai ser Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, né? E aí eles conseguem levar mais um tapa na cara nessa história, porque essa terceira via, né, a expectativa que eles tinham, repara, pelo menos eles já tiraram o Tarcísio, já é uma coisa positiva, porque eu falei, o Tarcísio deixou claro que só seria candidato se não fosse contra os filhos do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é o candidato do Bolsonaro, o Tarcísio não faz parte mais dessa pesquisa. Ótimo assim. Mas aí eles queriam dizer que não, mas os outros são melhores que o Flávio, que o Ratinho Júnior é melhor que o Flávio, que o Ronaldo Caiado é melhor que o Flávio, que o Zema é melhor que o Flávio. Não, nenhum deles é melhor do que o Flávio. Todos eles ficam muito mais para trás aqui na pesquisa, e outros aqui chegam a ser pateticamente para trás aqui, Aldo Rebelo, Renan. Quem é que vota em Aldo Rebelo, cara? Pelo amor de Deus, o cara é um idiota, o Aldo Rebelo, pô. Desenvolvimentista, né? De esquerda com pitadas de direita, e tem gente da direita que gosta do Aldo Rebelo. Eu não consigo entender isso, cara. Sinceramente, não consigo entender. Enfim, é essa situação. O Flávio é o melhor cotado no segundo turno contra o Lula mesmo, como era de se esperar, como é o que vai acontecer de fato, né? Mas o que mais chama atenção, o ponto que é bem interessante aqui, é justamente o fato de que continua diminuindo a diferença, tá? Então, da última pesquisa da Quaest, estava aqui 45-38, ainda estava o Lula na frente, já diminuindo a diferença, mas ainda não era na margem de erro. Agora já está na margem de erro, já está empatado aqui tecnicamente o Flávio Bolsonaro e o Lula aqui no segundo turno, né? E com outros caras aqui, mais ou menos a mesma coisa, não faz diferença, Ratinho, não interessa fazer os outros, né? Os outros não fazem diferença no final das contas. Aí tem uma coisa aqui interessante, que é a seguinte: ficou sabendo que Jair Bolsonaro apoiou a candidatura do Flávio Bolsonaro para a presidência em 2026? Isso é um ponto importante, né? O pessoal ficar sabendo, porque muita gente, é aquilo que eu falo, a gente tem que sempre prestar atenção que a gente, você que assiste meu canal, aqui a gente está interessado em política. Não necessariamente a maior parte da população brasileira pensa assim, né? Então, aqui, ó, a gente já vê a informação de que a maior parte das pessoas já sabem que o Flávio Bolsonaro é o candidato do Bolsonaro, mas está crescendo ainda. Ainda é 69%, ainda tem 31% de pessoas que não estavam nem sabendo disso ainda, é o que eu falo para vocês. Isso daqui indica que o Flávio ainda pode crescer muito ainda em termos de pesquisa eleitoral, né? Aqui, ó, na sua opinião, Jair Bolsonaro acertou ou errou ao indicar o filho Flávio como candidato? Repara que lá em dezembro, uma maioria folgada dizia que não, que o Bolsonaro errou ao indicar o Flávio.
Mas é o que eu falo para vocês, o Flávio é um bom nome, por si só, ele tem uma boa característica, ele fala bem, ele tem uma boa desenvoltura na política, ele já é político há algum tempo, né? Então, sim, ele tem características próprias, e à medida que o pessoal começou a perceber, primeiro a consolidação do Flávio nas pesquisas, e depois a própria personalidade do Flávio, olha aqui, ó, na última pesquisa já deu um empate técnico, embora o não ainda dissesse que era mais, ou seja, o pessoal ainda não gostava do Flávio, né, um ponto percentual a mais, né? Agora a coisa já inverteu, estamos empatados de novo, mas agora com o acertou ganhando. Olha que coisa positiva, né? Outro ponto importante aqui, como eu mencionei, é o fato da polarização, né? O que te dá mais medo hoje? Lula continuar ou a família Bolsonaro voltar? Repara que com todo o esforço que esse pessoal fez, com tudo, moveram mundos em fundos, capturaram, destruíram o STF no Brasil. O STF é hoje um órgão que tem credibilidade zero no Brasil. Ninguém leva o STF a sério, mas já sabe que é um puteiro, um pau de galinheiro de tão sujo de besteira que o pessoal faz lá. Fizeram isso tudo, destruíram o STF no Brasil para tentar convencer os brasileiros a não gostarem mais de Bolsonaro. Não, tem que ficar com medo do Bolsonaro voltar, porque não pode, ele vai dar golpe, não sei o que lá. E todo mundo viu que não teve porcaria nenhuma no final das contas, e ao contrário, né, o governo Lula é algo que apavora o pessoal. Com todo esse esforço deles, o máximo que eles conseguiram foi chegar aqui 49% a 41% aqui em setembro de 2025, que foi na época da condenação do Bolsonaro. É golpiste, golpiste, condena Bolsonaro, não sei o que lá. Esse foi o máximo que eles conseguiram. De lá para cá vem caindo a coisa e agora já está de novo em empate técnico numa situação muito ruim para eles. Por quê? Porque daqui para frente o Lula ainda vai tomar muita paulada, meu amigo. Vocês viram o artigo que eu fiz um vídeo aqui sobre o Banco Victor, né? Olha quanta merda que ainda vai aparecer do Lula nesse governo, cara. O Lula é um idiota. É lógico que vai ter um monte de besteira dele ainda, né? Por outro lado, o Bolsonaro meio que não tem mais o que fazer, né? Tá preso já foi condenado, né? Tudo que tinham para jogar de lama nele já jogaram, né? Então, ou seja, isso aqui é uma outra boa notícia para o Flávio Bolsonaro. Eles adorariam jogar lama no Flávio Bolsonaro, mas não conseguem, né? O que eles tinham que fazer já fizeram. Então, é isso daí. Tem mais algumas perguntas aqui, mais algumas coisas, mas nada digno de importância. O ponto central são esses 3 pontos. Flávio continua reduzindo a diferença, o medo do Bolsonaro diminuiu e a desaprovação do Lula só aumenta. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.